Mateus 6, versículo 5. Ensino sobre a oração. Vamos lá. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberam outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. E o seu pai, que lhe observa em secreto, lhe recompensará. Glória a Deus. Esse é o nosso texto base da mensagem. Se eu pudesse trazer um tema para essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, seria o poder da oração no secreto. E por que eu estou falando do poder da oração no secreto? A gente vem de uma série de mensagens falando sobre o avivamento, e não tinha outra série melhor que engatar se não fosse oração. Porque é só através da oração que nós conseguimos ver a manifestação do Senhor em nosso meio, e é só através da oração que nós conseguimos acessar aquilo que só o céu pode proporcionar. E eu queria trazer algo para os irmãos e primeiro fazer uma analogia. A gente vai falar um pouco sobre frequência hoje. E quando eu falo sobre frequência, eu quero que os irmãos puxem a memória. Vamos imaginar, alguém já assistiu alguma corrida de ciclista aqui? Já? Tem uma que passa na Netflix aí que é chamada, sei lá, acho que é Tour de France. E aí o que acontece? Ali não é apenas uma corrida. Como bem dito o título diz, é um tour. E não é na primeira corrida que você ganha todo o campeonato. É composto por uma equipe, e eu quero que você observe bem a semelhança. É composto por uma equipe e tem um tour. São 10 turnos, e para cada turno existe uma vitória. Mas é uma equipe que percorre junto. E ali essa equipe precisa manter uma frequência. Por que eu estou falando de uma frequência? Porque como o percurso ele é íngreme, vai ter momentos que você vai ter um momento de subida, vai ter um momento que você vai ter um momento de descida, um momento de reta, e junto com a equipe vai traçando estratégias para que todo mundo chegue junto, ou apenas um consiga levar a vitória para a equipe. Por que eu estou falando de frequência? Porque se eles colocam todo o gás deles no começo, quando chega o momento de subir uma subida íngreme, eles perdem a intensidade. Falar sobre oração é muito mais sobre frequência do que intensidade. E por que eu estou falando sobre frequência? Se você for rápido demais, ou se você for muito intenso, você na sua caminhada pode às vezes se desanimar e parar de uma vez. E essa não é a ideia de uma vida de uma oração. Até porque nós somos seres eternos. E por ter essa mentalidade de sermos seres eternos, eu não posso colocar toda a minha energia no hoje. Por que eu não posso colocar minha energia só no hoje? Porque tem um amanhã. A gente tem que viver como se fosse o último dia. Mas ter em mente que o Senhor vai voltar. Ele vai buscar uma igreja que se preparou. Não que foi intensa no começo e parou pela metade, mas que foi frequente e constante até a sua volta. E a gente vai falar muito, mas muito sobre frequência. Precisamos ter uma frequência de oração para acessar aquilo que apenas o céu pode nos proporcionar. E como primeiro ponto dessa mensagem, eu quero trazer uma explicação sobre o que é oração, antes da gente falar sobre o poder dela. E quando a gente fala sobre o que é a oração é a comunicação de via dupla entre a criação e o Criador. E não existe um texto melhor que possa explicar isso, se não for Jeremias 33:3. Clame por mim e eu responderei. Lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Um trecho desse versículo que me chama muito a atenção é o começo. Clame por mim e eu responderei. Numa conversa entre duas pessoas, Claudião, não existe só uma pessoa falando. Não tem só uma pessoa falando quando nós iniciamos uma comunicação. Porque o que é o ato de se comunicar? É passar uma mensagem.
Então nós começamos a trocar essa mensagem, começamos a conversar para chegar na conclusão que nós queremos passar através desse diálogo. Oração, queridos, é comunicação. E não só comunicação, porque os irmãos, nós precisamos entender, porque eu posso chegar então, dobrar o meu joelho e começar a chorar diante dos pés do Senhor. Nós podemos fazer orações de súplica, orações de clamor, orações de agradecimento, orações de provisão sobre a nossa vida, diversos tipos de oração. Mas eu quero que você entenda que o ato de orar é uma comunicação de via dupla com o Criador. E não só orar, mas se relacionar. Precisamos aprender a diferença entre a oração para a construção de um relacionamento com Deus e a oração para consumir o que só as mãos dele podem entregar. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós queremos orar porque precisamos de algo. E muitas das vezes esse algo é algo que se diz respeito a uma necessidade física nossa. Preciso de um carro. Preciso de uma casa. Todo mundo precisa disso. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não oro por essas coisas. Não tem como eu falar para vocês assim: olha, igreja, não ore pedindo nada ao Senhor, porque eu seria antibíblico, porque Ele está dizendo: clame a mim e eu te responder-te-ei. Fala comigo que eu te escuto. Não é só se comunicar, é se relacionar. O que nós precisamos ter é uma balança entre orar para conhecer o Deus da Bíblia e não só querer aquilo que o Senhor pode prover. E um texto bom para isso, para explicar esse relacionamento, seria o Salmo 139, um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe, conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece todas as coisas. O Senhor, Ele te conhece. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Ele sabe que, além das coisas que você precisa, Ele sabe de que verdadeiramente o que você precisa é da presença dEle. Não existe nada em nós que pode ocupar a presença do Senhor. Existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Ele. As coisas que você comprar, adquirir nessa terra, não podem preencher o tamanho do vazio que só Deus pode. Eu iria até me arriscar a falar uma frase de um grande pregador aí, sobre o vazio enorme que existe em nós, só Deus pode preencher. Mas eu não vou lembrar, então não vou me arriscar. Mas eu queria te dizer que existe um vazio enorme dentro de nós, que só Deus pode preencher. E para preencher esse vazio, querida, é criando esse relacionamento. E desse primeiro ponto nós falamos sobre comunicação, sobre se relacionar. Mas além de se relacionar, ter intimidade. Por que eu vou falar de intimidade um pouquinho? Porque eu me relaciono com o Claudião. Nós somos amigos, nós conversamos, trocamos papo, colocamos o papo em dia. Nós falamos de futebol, nós falamos de muitas outras coisas. Nós falamos de churrasco, falamos de comida. Mas eu quero mostrar para vocês que existe um nível muito mais profundo. E esse nível é a intimidade. Algo que nós só podemos compartilhar com as pessoas que choram conosco. Algo que nós só podemos compartilhar num nível tão grande de intimidade, porque expõe a nossa dor. Às vezes expõe o nosso pecado. Às vezes são construções de coisas que nós não contamos para todo mundo, mas só para aquele amigo muito mais íntimo. Aquele segredo que você não conta para a vizinhança, você conta para o seu amigo. E o Senhor, muito mais que se relacionar, Ele quer esse nível de intimidade conosco. Eu queria fazer uma analogia que vai ficar muito bem entendido. Vamos lá, sal e açúcar. Semelhantemente, visualmente, são parecidos, sim ou não? São grãos, são brancos. Semelhantemente, visualmente, são parecidos. Mas, quando você prova, tem alguma coisa a ver com a outra?
Essa é a lacuna entre se comunicar com Deus e ter intimidade. São coisas parecidas, mas são totalmente diferentes. É impossível você acessar uma intimidade do Senhor te contar um segredo apenas se comunicando às vezes com Ele. Para que Ele te conte algo que Ele não contou para mais ninguém, você precisa ter intimidade com Ele. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O que ele está dizendo nesse versículo? O Senhor está batendo na porta do nosso coração. O Senhor tem batido, o Senhor tem falado: deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mexer aonde ninguém mais pode tocar, deixa eu resgatar você de um lamaçal de pecado que a sociedade já te condenou, deixa eu erguer a minha mão e transformar a sua vida, transformar o seu caráter, para você ver o tamanho do poder do relacionamento e da intimidade que através que nós teremos, pode mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Uma vida só transformada, querida, aos nossos olhos pode ser pouca coisa, mas uma vida transformada, ela passa, ela explana, sabe, como se fosse uma fragrância de um perfume? Ela contagia o ambiente. Uma vida transformada transforma pessoas. Desde a fundação do mundo, Deus fez a criação com o único propósito: se relacionar. Antigamente, quando nós olhamos para o Éden, o que o Senhor fazia durante o período da tarde? Iria se relacionar com Adão, iria conversar, caminhar pelo jardim. E a conversa era como, querido? Presencial. Hoje nós estamos morando aí num home office celestial, amém? Hoje a gente, por meio do relacionamento, nós construímos apenas através da oração. Quer conversar com Deus? Quer falar com Ele? Cara, dobra seu joelho, entra para dentro do seu quarto, onde ninguém mais te vê, diante dos pés dEle, coloque suas necessidades, converse, mas aprenda a ouvir. Porque, como nós dizemos no começo, uma comunicação é de via dupla. Na mesma proporção que nós ouvimos, ou nós falamos com o Senhor, nós precisamos ouvir. Porque se a gente não parar para ouvir, a gente não tem um direcionamento adequado para a nossa vida. Às vezes nós perdemos muito tempo pedindo, mas chega um dado momento que o Senhor quer falar conosco: vai por aqui, faz isso, dá uma estratégia. Só que a gente não para ouvir. E a gente coloca a culpa em Deus. Deus não me responde. Deus está lá de cima olhando: você não deixa eu falar. Deus tem procurado esse nível de intimidade profundo através da oração. Amém? Por que nós devemos orar? Esse início são duas perguntas. A primeira: o que é oração? A oração, nós vimos que é a comunicação, é o relacionamento, é um nível mais profundo de intimidade. Ponto 2, por que devemos orar? Primeiro ponto, querido, por obediência. Eu não vou massagear dizendo que a gente tem que orar para receber alguma coisa, a gente tem que orar para viver algo. A gente tem que orar porque é por obediência, porque a palavra do Senhor fala conosco a respeito da oração. Não é uma recomendação orar, é uma ordenança, e tem diferença. Eu vou explicar isso aqui, vai ficar bem legal agora. Quando a gente vai comprar um carro, a gente chega na loja, o vendedor faz o quê? Uma recomendação. Leva esse, porque tem um motor assim, é dessa cor, porque ele anda tantos quilômetros, tem um desempenho. Ele está fazendo o quê? Sugerindo, é uma recomendação. Sua esposa está com você, e ela fala: eu quero esse. O que é isso, querido? É uma recomendação? É uma ordenança. Te amo, viu, amor? Sou esposo da Raila, tá, gente? Ela tá ali, aquela mulher linda que o Senhor me presenteou, viu? Em casa não acontecem essas coisas, mas é bom trazer uma explicação, né? Então é exatamente essa a diferença entre uma recomendação e uma ordenança.
quando o Senhor fala a respeito da oração sobre nós, não é uma recomendação. Olha, Thales, eu espero que você ore um pouco mais para se relacionar comigo. Na verdade, o Senhor ordena, Ele traz isso sobre as nossas vidas. E um texto para poder explicar isso de uma forma muito mais prática é Lucas 18:1. Vamos abrir lá rapidinho? Lucas 18:1. A parábola da viúva persistente. Vou lendo para ganhar tempo, tá? Lucas 18:1. Jesus contou aos seus discípulos uma palavra para lhe mostrar-lhes que deviam orar sempre sem desanimar. Deviam orar sempre sem desanimar. Vamos repetir isso junto? Deviam orar sempre e sem desanimar. Disse ele: havia uma cidade de um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me perturbando. Vou lhe fazer justiça, por assim deixar de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhe fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrarão? Esse texto ele é poderoso, ele é muito forte. Ele é muito forte porque, além dessa recomendação, ele diz sobre uma frequência que nós temos que ter de dia e de noite, porque na volta, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, quantas pessoas de fé Ele vai achar? E isso é uma repreensão para a nossa vida, querido, acerca da oração. Por que eu digo isso acerca da oração? Porque às vezes nós colocamos um tema de oração, e quando nós não vemos o resultado na primeira semana, nós paramos de orar. Às vezes Deus quer falar conosco, quer fazer algo através da nossa vida, quer trazer a provisão sobre a vida de outro irmão, sobre uma circunstância. Nós iniciamos uma campanha na nossa casa, mas nós não finalizamos essa campanha. E pior, nós finalizamos ela sem ao menos ter uma resposta do céu acerca daquela situação. Querido, eu queria te falar uma coisa. No texto de Daniel, muitos aqui conhecem a oração de Daniel. Conhecem, sim ou não? Boa, vamos ganhar tempo então. Quando ele começa a orar, um período grande, ele fica orando ali, se eu não me engano, 3 semanas, 20 e alguns dias. E quando o anjo vem até Daniel, diz assim, ó: desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Mas existiu uma grande batalha para que essa resposta chegasse até você. O que eu quero te dizer com isso? Se você tem algo, o Espírito Santo colocou algo no seu coração para que fosse gerado em oração, não pare de orar. Não pare de orar até que o Senhor traga uma resposta. Pense comigo, existe o sim de Deus, existe o não de Deus, mas existe o tempo de espera. E o tempo de espera não é o não de Deus. O não de Deus é só quando Ele realmente diz não. O tempo de espera é o processo de maturação da resposta chegar até o seu coração. Nós não podemos desistir de algumas situações quando nós encontramos uma primeira dificuldade. Eu quero te dizer algo, talvez para ficar mais fácil de entender. Às vezes nós temos um negócio, nós apresentamos diante do Senhor, nós começamos a orar: Pai, dá estratégias. Pai, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor venha com uma estratégia para que eu faça isso, para que eu faça aquilo. Deus, eu quero saber se é para mim abrir nesse galpão ou naquele galpão. Pai, em nome de Jesus, eu quero a tua opinião. Quantos funcionários você acha que eu devo começar? E a gente começa naquela empolgação, a gente começa a gerar em oração. Na primeira semana a gente deixa de lado aquela oração e começa: Deus, tem misericórdia de mim. Abre uma porta de emprego. Pode ser de um salário mínimo. Eu me contento. E Deus está no tempo de espera.
A gente ouviu o não de Deus? Ele apenas estava esperando para ver o quanto você iria ficar orando, o quanto você seria paciente e resiliente para aguardar uma resposta dele. Tenha isso. Se da mensagem inteira você puder levar algo para sua casa, existe o sim de Deus, existe o não, mas existe o tempo de espera. Enquanto ele não te responde, ou ele diz sim ou ele diz não, aguarde em oração, pois quando vir a resposta do céu, você terá certeza quais são os passos e o caminho que você deve traçar na sua vida. Eu tive uma experiência com Deus esses dias, e essa experiência para mim foi muito profunda. Eu falei para minha esposa, cara, eu vou comprar um violão novo. E eu comecei com aquela empolgação, e comecei a pesquisar, comecei a fazer um monte de coisa. E eu falei, Isaac, vamos lá na Teodoro, vamos buscar um violão lá? Aí, cara, eu não orei, tá, gente? Não orei. E aí eu falei, eu vou buscar um violão. Quando eu estava saindo de casa, assim, eu falei, poxa, eu prometi para mim mesmo que esse ano eu daria passos direcionados pelo Senhor acerca da oração. E eu não orei para comprar um violão. Tipo, é simples, é pequeno aos olhos de algum? É, mas para mim fazia diferença. Para mim naquele momento fez diferença. E quando eu saí de casa, o Espírito Santo falou assim, não é hoje. E aí eu fui todo desanimado. Eu falei, eu vou porque eu falei pro Isaac, eu falei com a minha esposa, eu falei, eu vou porque eu prometi pro Isaac que eu ia. A gente foi, deu um rolezão assim, entramos em várias lojas de música, achamos uns violão muito top assim e tal, mas eu falei, Isaac, hoje não é o dia, eu vou pra minha casa, não vou levar o violão não. Porque dentro do meu coração já tinha testificado, cara, não faz isso, não é assim. E por que eu senti isso? Porque eu tive outra experiência. Antes dessa experiência, quando eu fui adquirir um carro, eu falei, Senhor, eu tenho condições de comprar e pagar esse. Sabiamente, o que o Senhor me direciona para esse tempo e para essa estação que eu estou? Porque Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele sabe o que vai acontecer na sua vida? Sabe. Ele sabe porque Ele já escreveu ela. E eu compartilhei com a minha esposa, e quando eu ia fazer os test drive, eu falava, Deus, testifica no meu coração e no da minha esposa, e se não for no dos dois, eu não vou comprar o carro. Aí eu fui fazer o test drive no Onix. Aí eu falei, vamos comprar uma Tucson? Vamos. E eu estava aqui, posso pagar? Posso. Mas é esse? Não. E aí eu falei, comecei a orar, Deus, me mostra o que é para me acessar nesse tempo que eu estou na minha vida. Eu quero acessar aquilo que o Senhor tem para mim. Recebi uma ligação, Thales, tem um carro aqui que é sua cara. Aí eu falei, bom, se é a minha cara, né, deve ser um carrão top, né? Todo mundo sabe o carro que eu tenho, não sabe não, igreja? Cheguei lá, era um Celtinha, 4 portas, completinho, coisa linda, ar-condicionado, direção. Cara, minha esposa viu o carro, a gente viu as condições de pagamento, e o Senhor falou, é esse. Eu senti uma alegria no meu coração, porque ali Ele testificou no meu coração que era aquilo que eu poderia acessar no momento que Ele planejou para mim. Querido, eu quero te falar, quase um ano depois, eu tive um acidente que eu quase perdi o carro, quase perdi a vida. Um homem que estava alcoolizado, ele saiu de uma rua e bateu de frente com o meu carro. Minha esposa saiu do carro, eu fiquei pregado no volante assim, em choque, rebentou meu carro todinho. Eu gastei quase metade do valor do carro para poder arrumar ele de volta. Se eu tivesse comprado um carro caro, se eu tivesse comprado aquilo que os meus olhos desejavam, eu não tinha conseguido pagar o conserto daquele negócio, ia ficar com o carro parado. Com 2 semanas, meu carro estava dentro de casa de novo, arrumado. Deus tinha um propósito com aquele acidente. Deus tinha um propósito, porque esse homem que bateu no meu carro, outrora, e eu vou dizer isso para edificar a vida de vocês, não porque eu fiz e porque eu sou bom, é porque eu não sou nada. É porque se Ele não diz para a gente fazer alguma coisa, é bom que a gente não faça. A desobediência tem um preço alto. E a obediência também tem um preço alto. E um preço que só Ele pode pagar. E a experiência que eu tive com isso foi o quê? Eu comecei a cobrar esse cara. E ficou um dinheiro muito caro. E eu estourei cartão. E eu quase sujei meu nome para poder arrumar o carro para voltar a trabalhar. Quando pensa que não, eu tive um sonho, o Senhor falou assim, você precisa perdoar ele. Liga e perdoa a dívida.
Eu falei, não dá, né, Deus? Não dá. Eu deixo você mostrar o carro, comprar, mas perdoar a dívida é meio difícil, né? Queridos, eu fiquei brigando, assim, sabe, com Deus. Falei, não posso. Deus falando, vai, eu não posso. Teve um momento que eu fui dormir, eu me lembro como hoje. Eu estava dormindo e o sonho foi o seguinte: eu via esse rapaz deitado sobre a cama dele, chorando, desesperado. Com a mão na cabeça, ele virava para um lado, virava para o outro, ele não conseguia dormir de desespero. E a mensagem que vinha assim, ele falava assim, cara, meu pai não pode ficar sabendo disso, meu pai vai morrer do coração, meu pai vai morrer do coração, meu pai tem problema. E eu acordei, acho que deu 2 dias, eu liguei para ele, eu falei, cara, não sei o que Deus tem para você e para sua família, eu não sei qual é o projeto que Ele tem para você, e eu espero que o que você fez comigo, você não faça com mais ninguém, tá? Mas a mensagem é essa: você não me deve mais nada. Ele começou a chorar no telefone. Cara, eu estava com medo de chegar alguma ação judicial na minha porta, meu pai receber, ele tem problema no coração. Passou 3 meses depois, apareceu um projeto assim, um projeto para mim poder fazer, de uma área correlata que eu trabalho hoje. Você faz isso? Faço. Você cobra quanto? Eu falei, posso te falar depois? Aí a pessoa falou, pode. Aí eu falei, cara, vou cobrar um dinheirinho, né? Tipo, vou pagar meu cartão, vou ficar de boa. E o Senhor falou assim comigo, pode colocar mais. Pode colocar esse valor aqui, 10 vezes mais do que eu ia pedir. Deu 10 vezes mais do que eu ia pedir. O cara pagou e falou assim, não, eu confio no seu trabalho, eu confio em você. E eu entreguei com 1 mês o projeto. O que eu quero dizer com isso? Através da oração, da intimidade com Deus, Deus vai te dar alguns direcionamentos que vão ser custosos para você. Mas ao mesmo tempo, através da obediência sobre esse fruto da oração, você vai viver coisas sobrenaturais. Se eu tivesse acessado aquele carro lá atrás que os meus olhos desejavam, talvez eu não teria aprendido com essa circunstância. Quem perdoa é muito perdoado. Eu prefiro ser muito perdoado, porque eu sou um homem falho. Não que eu queira viver isso de novo, tá, Deus? Eu acho que já deu a cota, né? Eu aprendi. Mas é acerca da oração, acerca de você conversar com Deus, que você vai ter esses direcionamentos especiais. Amém? Primeiro passo. Segundo, né? O segundo ponto aqui, porque devemos orar por obediência. Amém? Vale a pena dizer também que na carta a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, finalzinho do texto, versículo 17, Paulo direciona a igreja de Tessalônica: orem sem cessar. Não foi uma recomendação, foi um direcionamento, uma ordenança por Paulo dizendo: orem sem cessar. Dentre o texto tem outros direcionamentos, mas eu gostaria de destacar isso: ore sem cessar e aguarde a resposta do Senhor sobre a sua petição. Amém? Glória a Deus. Por que nós devemos orar, Thales? Para ver as manifestações do reino de Deus. Precisamos estar preparados em todos os momentos. Para algum deles, se eu poderia citar, para exercício do ministério. Mateus 17, 21 vai contar a história da cura de um menino. Um pai chega a Jesus dizendo, falou, meu filho ele tem problemas, ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele não está bem, eu levei ele aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. O Senhor Jesus, para quem conhece o texto, abra depois, leia em casa, Mateus 17, 21, ele fica muito bravo, mas ele não fica pouco. Você vai ver algumas vezes Jesus bravo na história, no decorrer dos textos, né? E uma delas foi essa. Eu costumo dizer que diante de algumas situações, Jesus nunca fica apático. Ou ele senta na mesa ou ele vira ela. Amém? Glória a Deus. Então, naquele momento, Mateus 17, 21, acerca do exercício do ministério, os discípulos não conseguiram curar aquele menino. E o texto vai dizer, 17, 21, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Por meio da oração
jejum. Tem coisas na nossa vida, tem libertações que nós vamos conseguir acessar através do Senhor acerca do jejum e da oração. Eu, quando comecei a caminhar com o Senhor, numa igreja que o Tom também era meu líder, já tirava meus carrapatos desde cedo. E aí eu cheguei naquele momento, eu mentia, eu falava palavras torpes, palavrão, sabe? Eu fazia coisa que eu não devia, porque eu estava me limpando, o Senhor estava me resgatando. E tinha coisas na minha vida que eu queria que seriam transformadas, eu queria que fossem transformadas, mas eu não via resultado de imediato. E o que eu comecei a fazer? Anotei tudo. Sou ruim nisso, sou ruim naquilo. Comecei a anotar tudo aquilo que eu via que feria o caráter do Senhor, que feria a santidade do Senhor, no sentido de quando as pessoas olhavam para mim, que me viam na igreja, mas às vezes me viam falando alguma palavra torpe, eles ficavam, mas esse cara não vai para a igreja? Até você ser um cara transformado, querido. E eu não fui transformado ainda. Eu estou sendo de glória em glória. Nós todos seremos. Mas diante daquele nível que eu estava no começo da corrida, hoje eu já estou bem melhor. E assim, querido, foi através da oração e do jejum. Eu lembro que eu morava com a minha mãe ainda, e a gente morava em 2 cômodos, e eu dormia no chão. E aí eu falava, cara, não tem como orar aqui, entendeu? Porque da oração que eu vejo os irmãos fazendo na igreja, tem que fazer barulho, tem que orar e falar alto. E se eu orar e falar alto dentro de 2 cômodos, queridão, minha mãe vai me xingar, entendeu? O que eu fazia? Esperava todo mundo dormir, abria a porta do banheiro, me ajoelhava no banheiro e começava a orar baixinho, ajoelhado. No banheiro mesmo. E começava a orar e eu falava, Deus, eu faço isso, eu sei que entristece o Espírito Santo, porque Ele já revelou nos meus olhos isso. E eu queria que fosse transformado. Eu não queria fazer isso. Sabe, às vezes o desejo de fazer é maior do que aquilo que eu realmente quero fazer. Paulo fala sobre isso em Romanos. Mas eu creio que Tu podes transformar a minha vida. E eu começava a contar com Ele, eu começava a conversar, e tinha um momento sempre na minha oração, que eu ficava em silêncio e esperava Ele responder. Só para ver se Ele ia falar, é hoje que eu vou curar você. E eu tirava aquele momento para ouvir. E às vezes o Senhor falava coisas que, sabe, eu não estava pedindo naquele momento para Ele falar aquilo, só o que eu estava orando. Mas quando você se torna um ouvinte da voz do Senhor, você não ouve o que você quer, você ouve o que Ele quer falar. E para aqueles momentos eu comecei a entender. E eu comecei a provar dessa cura no meu caráter. E à medida que eu orava e jejuava, eu ia sendo liberto. Outra situação sobre experiência de oração. Eu tinha um tio que ele era alcoólatra. E ele, cara, era aquele cara que a galera deixava ele na porta de casa, ele ia engateando assim, ó, para dentro de casa, porque ele não aguentava ficar em pé. E todo mundo ficava falando, filho, para de beber, você está estragando sua vida, você é muito novo. Eu olhava para ele, eu amo tanto esse meu tio, eu amo tanto a vida dele assim. E eu falei, cara, pelo que eu aprendi, não vai ser enchendo o saco de ninguém, porque é só o Espírito Santo que convence o coração do homem. Então o que eu vou fazer? Vou começar a orar e vou começar a jejuar pela vida dele. Cara, foi 6 meses, e eu não parei não, porque eu cria que o Senhor ia fazer algo na vida dele. E eu comecei a orar, comecei a jejuar. E quando eu recebi a notícia dele me mandando uma mensagem dizendo assim, cara, eu fui na igreja, eu entreguei a vida para Jesus. Eu entreguei a vida para Jesus e hoje ele está na igreja. Por que devemos orar? Para as manifestações do reino acontecer. Para as manifestações do Espírito Santo. Sabe, você tem aquele parente que é tranqueira, ora por ele, filho. Ora por ele, jejua. Não é na força do seu braço. Eu vou te dar uma dica. Não enche o saco do cara, da moça, do rapaz. Sabe, você falando no ouvido dele, vai transformar não, até porque você não é o Espírito Santo. Agora faça de uma forma que o Espírito Santo, o Senhor, olhe para você e fala, eu vou atender essa oração porque ele é persistente. Assim como em Lucas 18 diz que tinha uma viúva enchendo o saco de um juiz, eu vou encher o saco de Jesus até ele ouvir a minha oração e transformar aquela vida e gerar salvação naquela casa. Ore, porque eu tenho certeza que o Senhor, se não disser não, Ele só está esperando você continuar orando mais um pouquinho para o sim chegar até você.
e você vê essa transformação acontecer na sua casa. Amém? Vamos acelerar aqui? Então, para o exercício do ministério, para as manifestações do Espírito Santo. E quando eu falo de manifestações do Espírito Santo também, querido, eu queria dizer algo para você essa noite. Os grandes avivamentos não aconteceram com homens de pé, mas foram com joelhos no chão. Quando o Espírito Santo trouxe essa frase ao meu coração, eu lembrei de John Wesley. E na casa dele, muitas pessoas hoje vão lá, ele tem um lugarzinho dele de oração lá, que é marcado, que lá o pessoal dizia que era o tempo que ele passava orando. Pensa assim hoje, qual é o cômodo da sua casa, qual é o lugar da sua casa, que existe a marca de um homem e de uma mulher que ora. Nós passamos por essa série de avivamento, mas o avivamento vai acontecer mesmo quando um povo que decidiu se abster dos seus próprios desejos, decidir se ajoelhar, orar e clamar: Deus, faça um avivamento interno dentro de mim. Traga diante dos meus olhos aquilo que fere o coração do Espírito Santo. Traga diante dos meus olhos aquilo que eu falo que fere o Espírito Santo. Aquilo que eu faço que o Senhor não se agrada. O Espírito Santo, ele vai trazer essas situações diante dos teus olhos. E você vai pegar essa situação e começar a apresentar diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, me livra de toda mentira. Eu não quero mentir mais. Eu não quero roubar mais. Eu quero pagar os meus impostos, assim como o Tom falou. Não é legal não, querido, mas é necessário. A gente não faz aquilo que é bom, a gente faz o que é necessário. A gente não se move por emoção, a gente se move de forma consciente, de forma obediente para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quer ver transformação na sua vida? Quer ver um avivamento pessoal chegando na sua vida e que contagie a vida de outras pessoas? Se dobre em oração. Se dobre em oração e veja esse fogo queimar. Assim como Levítico 6:12 vai dizer que existe um altar de adoração. Pensa assim, um altar de adoração. Que as cinzas precisam ser retiradas, para que uma lenha nova seja colocada, para que vire brasa, comece a queimar todos os dias, e o sacerdote é responsável por abastecer esse fogo, essa lenha. Imagine que isso é sua vida com Deus. E eu quero te dizer, num churrasco, não sobe aquele cheirinho de carne assada? Diante de um altar com o Senhor, o que sobe é o incenso. E a Bíblia vai me remeter o incenso como a oração dos santos. A oração dos santos é a oração da igreja. Pensa assim, quanto mais você arruma o altar, quanto mais você ora, mais incenso sobe ao trono do Senhor. Mas o Senhor vai olhar lá de cima e vai dizer assim: tá cheirando coisa boa. Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Ele vai voltar os olhos dele para a sua situação, para a sua causa. E assim como a gente viu no Salmo 139, o Senhor lhe conhece aquilo que você necessita. Você vai parar de olhar sobre aquilo que você necessita e vai começar a orar, pedindo direcionamentos do Espírito Santo acerca de orações específicas. Você vai parar de pedir: Senhor, eu preciso de um carro, porque você vai entender que Deus sabe que você precisa de um carro. Você vai orar: Senhor, o que é para me fazer com esse carro que o Senhor vai me dar? Uma oração de gratidão, querido, é a manifestação do dom da fé. Eu quero te dizer isso com muito amor e temor no coração. No momento que eu estava para se casar com a Raíla, muita gente já deve conhecer o testemunho da batata, sabe? Da batatinha. Vai ser engraçado. O que acontece? Naquele momento, querido, a gente não tinha uma perspectiva de tudo iria dar certo. A gente, como qualquer outro casado, estava com o dinheiro contadinho. E assim, eu nunca vi um evento que tu vai fazer na sua vida que tudo é 1.000. Vai levar sorvete para a festa? É 1.000. Vai não sei o que, é 1.000. Vestido da noiva é 2, né? O vestido do noivo é 1. É tudo 1.000, não tem nada de R$400. É tudo 1.000. E eu falava: cara, é só 1.000 saindo, só 1.000 indo embora, sabe? Tipo, eu não tenho mais 1.000. O que eu vou fazer, Deus? Naquela semana, e o exercício da minha oração com Jesus era: Senhor, obrigado pelos bens casados. Quem é solteiro vai começar a pegar esse mistério aí. Deus, obrigado pela festa, obrigado pelos presentes de casamento, obrigado. Eu não tinha recebido nada, tá, irmão? Eu estava no meu quarto orando, agradecendo ao Senhor com exercício de fé, porque eu sabia que Ele já estava tomando conta de tudo.
Ele já estava tomando conta de tudo, porque a minha história quem escreveu foi ele. E o matrimônio é um plano do Senhor. E eu sabia, ele já me confirmou que essa é a esposa. Me liberou para casar. Ele não vai me deixar na mão, né? Tem uma frase que diz que o Deus que dá o cavalo, ele não deixa de prover a água, né? Então, eu vou agradecer. Porque eu não preciso pedir, ele já preparou tudo. Obrigado pela viagem, pela gravata, sabe, que multiplicou, pelo sapatinho que virou 300. Comecei a agradecer, querido, pelo sorvete. E agradecia que não sei o que. Minha esposa queria batata no casamento. E não tinha no cardápio batata. Ela casou na moca, sabe, com macarrão, não sei o que. Tinha vários outros pratos lá. E ela queria batata em conserva. Aí eu falei, mano... Amém, né? E comecei a orar também, agradecendo pelas batatas da abençoada também, né? Aí era um desejo muito grande do coração dela. Então a gente orou, exercitou. Queridos, quando a gente foi fazer a decisão final do cardápio, aconteceu, o cara falou assim, pode trocar um elemento do cardápio, você quer colocar o quê? Ela falou, batata. Tudo aquilo que eu orei e agradeci no meu casamento realmente aconteceu. Quando você começa a agradecer por aquilo que você não vê, mas você sabe que vai acessar, o Senhor provê fisicamente na sua vida. Você não precisa perder o seu tempo pedindo algo para sanar sua necessidade. Apenas agradeça, exercite a sua fé e o Senhor vai te enviar. Se é propósito do Senhor, o Senhor vai prover, querido. Não perca, mas invista o seu tempo orando por causas, por pessoas, para transformar a realidade, para gerar salvação, para ver a obra de Deus crescer, para você ser batizado pelo Espírito Santo, para que haja sabedoria na sua vida, sabedoria na sua casa, para que seus filhos cresçam na presença do Senhor. Invista tempo orando por isso, porque isso vai conduzir você e sua família para a eternidade. Glória a Deus. Vamos correr aqui. Terceiro e último, tá? Recuperando a frequência da oração. Nós iniciamos aqui, querido, falando de frequência, e nós iremos terminar falando sobre frequência na oração. Por que nós devemos, e o que nós podemos fazer para recuperar a nossa frequência de oração, que seria falar com Deus todos os dias? Para recuperar essa frequência, nós precisamos conhecer a verdade. Para recuperar essa frequência, nós precisamos tocar em Jesus. Para recuperar essa frequência, nós precisamos colocar os nossos olhos na eternidade. Quando eu falo de conhecer a verdade, existe um texto em João 14, versículo 6, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade que você precisa para ter a sua vida transformada, para ter a realidade transformada. A outrora você pode ter sido essa pessoa que se encontrou no momento, Thales, eu não tenho força nem para orar. Eu quero te dizer uma coisa, foi enviado não só a mim, mas a todos nós o Espírito Santo. Ele entende o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, e quando nós não conseguimos colocar palavras, externar palavras, Ele diz, eu conheço o coração. E como súplicas, Ele fala, cara, não tem problema, eu vou elevar ao Pai essa oração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está sofrendo e não consegue orar, imagina o termo gemidos inexprimíveis por parte do Espírito Santo, intercedendo a sua causa até Jesus. Existe algo especial, você não tem desculpa, nós não temos desculpa para dizer eu não consigo orar. Talvez até hoje você tenha falado isso para si mesmo, eu não consigo orar. Eu quero te dizer, querido, hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Aquilo que você não consegue externar em palavras, com atitudes, Ele leva ao trono de Jesus, para que você seja cheio da presença dEle, para que você tenha um avivamento pessoal, para que você consiga elevar os seus olhos diante do trono dEle e dizer, Pai, eis-me aqui, eu não consigo externar as minhas dores, as minhas necessidades, mas o Espírito Santo que habita em mim, Ele conhece tudo, Ele conhece tudo. Vá aos pés de Jesus e chore, agradeça por aquilo que você tem, levante um clamor, até que Ele te responda, até que Ele avive o seu coração.
como nós dissemos no meio dessa mensagem, existe o sim, o tempo de espera e o não. Deus nunca vai dizer o não para o coração de alguém que quer ser avivado. Jamais Ele diria isso. Ele quer avivar todos nós. Tem alguém que Ele quer ver fora da eternidade? Não, não existe ninguém que Jesus queira ver fora da eternidade. Aquilo que, de novo, você não pode proferir com suas palavras. Ele entende o seu coração. E na medida que você se coloca na presença dEle, nos pés dEle, Ele responde com fogo. Amém? Quando eu falo responder com fogo, querido, toque em Jesus. Toque nele. Naquele tempo que Jesus estava aqui entre a terra, entre os discípulos, aquela mulher do fluxo de sangue enfrentou a multidão e tocou em Jesus. Ela teve a oportunidade de presencialmente tocar em Jesus. Hoje, nos dias de hoje, não adianta e não pense consigo mesmo, vamos repreender esse pensamento. Só dá para tocar em Jesus de forma tangível. Não. Você consegue tocar em Jesus através das suas orações. Você consegue tocar em Jesus toda vez que você dobra o seu joelho e começa a produzir incenso onde você está. Você consegue tocar em Jesus quando você coloca um coração disposto na presença dEle. E coloque os seus olhos na eternidade. 2 Coríntios 4:16 até o 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para que as coisas não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Diga, as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Levante agora em nome de Jesus, vamos tirar um tempo de oração aqui.